Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus! Estou eu mais uma vez aqui, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Ó, que camisa bonita hoje, ó! Jesus! É, legal! Jesus de Nazaré, Jesus Cristo reina! Jesus, o exemplo da humanidade, né? Jesus veio ser exemplo. Bem, pessoal, gratidão a todos os internautas que têm compartilhado os vídeos, que têm assistido os vídeos, que estamos juntos aprendendo uns com os outros, né? E buscando tudo dentro de uma lógica e tudo que tenha sentido. Um forte abraço aí para o meu amigo, o evangelista Maurício, né? Que está buscando muito, está descobrindo aos poucos muita coisa também. Hoje eu fui na casa dele, né? Tomei uma água lá, que eu já tinha tomado. O meu café hoje foi abacate amassado com leite em pó. Opa, que coisa maravilhosa! E um pouquinho de açúcar, né? Eu fui lá hoje, conversei com a missionária Leila, a esposa dele, que me recebeu lá também. E ele comentou sobre os erros de traduções, né? E o que a gente conversou ali, eu pude conversar com ele, foi só uma palhinha. Se eu fosse me aprofundar nessa área de erros de traduções, que as Bíblias aí estão cheias de erros e falhas de traduções, e vai ter gente aí que vai ficar louca, vai arrancar cabelo e tudo, mas isso não tem como fugir, as pessoas vão descobrindo aos poucos, né, a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Eu costumo falar para as pessoas, invista nos evangelhos de Cristo, ali estão as verdades, né? E mesmo assim, creio eu que houve algumas alterações, tá? Creio eu que houve umas alterações da parte do homem e tal. Que legal, né? Passou um pássaro aqui agora, eu vi aqui, né? Eu tô gravando sempre um lugar onde eu sempre gosto de gravar, né? Preferencial meu na montanha e aonde muitos internautas gostam também que eu grave em cima da montanha. Bem, pessoal, gratidão aí por todos que têm compartilhado, têm ajudado, têm participado. Hoje eu vou falar sobre o que eu estava conversando com a missionária Leila e o evangelista Maurício. Muita gente tem me perguntado sobre os sonhos de arrebatamento. Poxa, pastor, eu ouço, desde que eu sou criança, eu ouço falar de sonhos de arrebatamento, né? Quando eu era criança, eu ouvia falar de sonhos de arrebatamento, que a pessoa sonhou, que Jesus estava voltando. Aí pergunta a pessoa, quantos anos o senhor tem? Eu tive há poucos dias com um irmão, comentando sobre esse assunto, né? E ele falou, poxa, eu já estou com 62 anos, e desde criança eu ouço, meus pais já ouviam falar. Os pais dele já foram embora, né? Ele está aí, 62 anos. E os pais dele já ouviam falar com criança. Poxa, então que arrebatamento é esse que todo ano tem alguém, pessoal? Então, os anos foi passando, eu preguei muito sobre o arrebatamento da forma errada, tá? Que era do corpo físico e tal. Os anos foi passando, eu ia nas igrejas, muitos aí já viram meus vídeos, minhas fotos, né? Inclusive a Grace, lá de São Paulo, a internada, falou, poxa, pastor, eu vi o senhor pregando num vídeo e tal, e eu não quis tirar aquele vídeo. Eu poderia tirar agora, né? Eu não quis tirar propositalmente para mostrar a contradição que agora eu prego o arrebatamento do Espírito e explicar a vocês, né? Muitos conhecem a minha história dos filhos que partiram e tal, né? Muita gente impressionada, outras falam, realmente Deus é contigo, porque outros no seu lugar estavam desesperados, e existem N situações, tá? Vocês não têm ideia de evangélicos, líderes, inclusive religiosos, está a ponto de suicidar-se, porque não entende que o filho partiu, a filha partiu, e está revoltado e tal, porque não entendeu o processo da terra. Isso você tem que estar conectado com o mundo espiritual. Tem que estar conectado, não adianta. Se você não estiver conectado, eles lá não compartilham com você aqui, porque não tem como. Não há uma conexão com o mundo espiritual. Então, o que acontece? O tempo foi passando, e eu continuei. Quando aconteceu isso comigo, aí comecei a questionar Deus, Senhor, por que minha filha e tal, se ela andava bem, inclusive a missionária Leila estava comentando agora comigo, pô, o que Deus levou, né? Fiquei pensando, Deus permitiu, Deus levou, né, tua filha e tal. Não, Deus não levou minha filha. Isso tudo tem propósito, irmão. Salomão disse isso bem claro. Eu estava conversando com ela e com o evangelista Maurício. Para tudo há um propósito, debaixo tudo. Salomão englobou tudo. Tudo aqui tem um propósito. Tudo aqui tem um propósito, tá? É claro que não tem propósito, quando se fala tudo, não quer dizer o assalto, mas aí existe a permissão.
O suicídio, existe a permissão, porque o livre-arbítrio. O propósito aqui é bom, é de nós buscarmos a integridade, o amor, o carinho, aprender a perdoar, se aperfeiçoar, procurar aprender dia por dia em tudo que vem elevar o nosso espírito, para que possamos viver em paz e em tranquilidade, para que possamos viver na luz, em verdade, né? Para que possamos viver num mundo de tranquilidade. Tipo assim, eu não devo ninguém sair tranquilo na rua, não devo ninguém mesmo. Tá me entendendo? Ninguém vai vir me cobrar, eu não posso sair na rua porque eu estou devendo eu vou passar ali, não vou passar naquela esquina não, porque eu estou devendo fulano. Não. Então a gente tem que procurar e não aprender essas coisas e se aperfeiçoar para ir se livrando, se libertando dessas prisões na consciência que nos levam num fato real, na realidade, nos traz para a realidade física. Por enquanto, porque esse mundo não é real, a gente sabe que tudo aqui é ilusão, tudo nasce e morre no planeta. Eu estava conversando isso com a missionária e com o Maurício, o evangelista Maurício. Então, o que nós temos que começar a pedir, Senhor, abra minha mente. Então comecei a pedir a Deus, Senhor, abra minha mente, me mostra a verdade, Senhor, que eu puder ajudar os irmãos, eu quero saber para ajudar os irmãos. E aí Deus começou a me mostrar a verdade, e começou a me permitir eu ter arrebatamentos de espírito, que outras filosofias e religiões dão outros nomes. Um dá nome de desdobramento, outro dá nome de viagem astral, mas viagem astral é a pessoa sair do corpo, ela faz um exercício para se desprender do corpo, o espírito, né? Ou então o corpo etéreo, que é o que fala, se eu não me engano, a física quântica, né? Eu tenho assistido alguns vídeos de física quântica, aprendendo um pouco, que eu creio que no futuro vai ser algo muito abrangente no mundo inteiro, né? Até mesmo porque é ciência, tá? E outros dão outros nomes, outros dão o nome de experiência fora do corpo, que é a que eu mais procuro dizer. E as EQM, existe EQMs que a pessoa, quando passa por uma cirurgia no hospital, ela tem morte física comprovada e outras não tem, mas tem a experiência de sair do corpo, de ver o corpo, né? Então, nós não somos corpos físicos, já está bem claro isso, tá? É isso que eu quero mostrar a vocês. Nós somos o corpo espiritual, Paulo fala isso. Tá? Ou um ser, ou uma consciência e um corpo físico, tá? Aí são vocabulários diferentes de cada um, religião, filosofia, mas o sentido é o mesmo, todo o sentido é o mesmo, é fora do corpo. Nós não somos o corpo físico, é por isso que ele morre, e tem que voltar ao pó. O corpo é o veículo para que nós verdadeiramente, quem somos, afinal, quem somos nós? Somos seres que estamos em corpos físicos. E na Bíblia existem várias passagens que falam de seres. Tá? Isso é porque a expansão da consciência desses editores estão começando a chegar a uma conclusão do que realmente somos. E por que nós estamos aqui? Então nós estamos aqui para aprender. Fulano de tal fez isso de errado. Ele tem que aprender e ele vai aprender. Tá me entendendo? Mas ele morreu, ele vai passar um processo do lado de lá. Mas isso é um outro assunto. O que eu quero falar é sobre o arrebatamento que as pessoas estão sonhando há séculos, milênios, tá? Milênios sonham com isso. Paulo, ele pensou que fosse arrebatado. Ele chegou a falar, e nós que estivermos vivos, ele falou para ele e para a igreja. Mas ele não foi arrebatado porque ele não soube a interpretação correta. E que eu vou falar agora. Então, pessoal, o reino de Deus é o quê? É físico? A gente já viu que o físico morre. Tudo que é físico morre, não é verdade? Para analisar. O animal morre. Davi fala isso no Salmo 49, que assim como os animais morrem, o homem morre. As plantas morrem, né? Físico que tem vida, morre, né? As árvores morrem, né? Os animais do mar, os peixes, morrem. Tudo que tem morre e renasce, há uma transformação. Será que você não percebeu? Morre aqui, aí renasce ali. Morre uma plantinha e nasce outro, um broto novo. Assim é o ser humano, chega gente e sai gente. Por exemplo, já estamos com mais de 90 milhões de novas gerações que chegaram à Terra.
E saiu, acho que já tem mais de 40 milhões, se eu não me engano foi ontem que eu vi a estatística, 30 e pouco, 40 milhões que já saíram da Terra. Chegou mais gente do que saiu. Tem ano que inverte, tem ano que bate junto. Então, se liga, vamos despertar, pessoal, tá? O reino de Deus é físico ou é espiritual? Acabei de perguntar. Se não é físico, porque morre, é um reino eterno. Opa, então é espiritual, né? Outros falam astral, mas não morre. É um reino que é o que? Uma energia. Porque o espírito, tanto o espírito como a alma é o que? São energia. Energia não morre, é eterna, tá? Então tá, o reino de Deus é espiritual, é eterno, tá? Deus é o que? Físico? Não, Deus é espírito. Nós somos filhos de quem? Do Criador, de Deus, não é? Então nós somos o que? Físico? Opa, não tem lógica, é isso que eu estou falando, é essa coisa que a gente tem que expandir a consciência. Se nós morremos, nós não somos filhos de Deus. Por isso que se fala que não existe a morte é física, mas nós não somos o físico, nós somos o espiritual. Nós somos o espiritual, somos o espírito. E Salomão fala, o corpo volta ao pó, que é a terra, a natureza, e o espírito volta a Deus. Outro detalhe, após a morte do corpo, segue-se o juízo. O espírito vai prestar conta da terra, da passagem dele na terra. Então, opa, se o reino de Deus é espiritual, Deus é espírito, e eu sou espírito, e os sonhos que eu estou tendo? Que eu estou vendo um montão de gente subindo, indo embora, Jesus voltando. Jesus volta no mundo espiritual, Jesus volta fora do corpo. No corpo nós nunca veremos. Eu já falei isso em 2016 e ainda falei para muita gente, ficou até com medo, amigos meus, que eu falei, ó, vocês vão ver muita gente partir, chegar, mas não vão ver o arrebatamento do jeito que estão falando aí físico. Isso está até caindo. Tem igreja que nem mais prega isso. Porque já despertaram, tem muito pastor, pastora, bispo, missionário, que já despertaram e entenderam que o arrebatamento é do espírito, a terra é só a passagem dele. Então, arrebatar significa retirada. Então, quando a pessoa tem o sonho que está vendo o espírito saindo da terra e se encontrando com Jesus, realmente ela está vendo mesmo. Mas ela está vendo no mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo dela, o meu e o seu. O nosso verdadeiro mundo não é aqui, por isso que ninguém para aqui. Por isso toda hora chega a alma nova, né? A gente vê aí espírito novo chegando, gerações novas, né? Que encarnam num corpo como Jesus. Jesus teve que encarnar. O verbo se fez carne. Quer dizer, o espírito se fez em carne, teve que entrar no veículo chamado corpo. E aí, essas pessoas que têm os sonhos, pô, eu tive um sonho, tive uma visão de arrebatamento, é real, está acontecendo. Mas o físico, do jeito, vamos se encontrar. Não, vai se encontrar o teu espírito. E vai não só com Jesus, vai se encontrar, e nem todos se encontram com Jesus, tá? Todo olho vê, mas não no arrebatamento que é após a morte física o seu encontro. Jesus deixa isso bem claro na passagem de Lázaro. Pelo amor de Deus, o mendigo Lázaro, ele foi recebido por vários anjos que em outras religiões dão o nome de seres, de espíritos, né? Consciências, aí cada um dá um nome. Mas o sentido é o mesmo. Você é recebido do outro lado. Você foi um homem, foi um bom samaritano, uma pessoa de bem, procurou praticar o bem, né? Você amava o próximo, amava a Deus, não perturbava ninguém, era trabalhador, uma pessoa que tinha equilíbrio, né? Porque aceitar Jesus não é você chegar e falar não, é você abrir o coração e praticar o bem. O maior exemplo disso é o bom samaritano. Jesus deixou isso bem claro. E Jesus falou, quem mereceu a vida eterna? O bom samaritano, que era trabalhador, dedicado, era um homem bom, né? Ou aqueles religiosos. Jesus colocou logo os religiosos. Aí todo mundo tem que falar, o bom samaritano, os religiosos não. Eles não merecem a vida eterna. Mas por quê?
por causa disso. A gente tem que praticar o bem o tempo todo, o amor, o perdão, a paz, deixar de ser egoísta, de ser soberbo, tem que se lapidar dia após dia, se aperfeiçoando. E quando chegar a hora da sua morte física, então tem amigos meus que ficam impactados quando eu falo com toda a convicção. Você vai ver gente partir, chegar, e você não vai ver arrebatamento. E muitos já até foram embora já, partiram, já terminou o tempo deles aqui, né? Então eu vim com essa missão na Terra, e eu não tenho como fugir da verdade. Essa verdade são os fatos que estão aí. Você já percebeu isso tudo no mundo. E você vai continuar vendo, e eu falo com toda a confirmação. De repente você está até assistindo esse vídeo mais tarde, do ano 2030, 2050, mas eu não tinha como omitir isso. Então, essas pessoas têm tido sonhos. Estou ouvindo trombeta no mundo espiritual, e eu vi o mesmo. Está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Só que é todo sentido espiritual, e ao mesmo tempo a Terra está sendo transformada. Como eu estava conversando com a missionária agora, ela estava falando, pastor, eu estava reparando que a quantidade de guerras que houve no passado é muito menor do que as que tem hoje. O mundo está se modelando, está melhorando. A gente fala, mas terremoto, isso faz parte da natureza, não tem como fugir disso. Mas, por exemplo, antigamente os países não sabiam se defender. Hoje, por exemplo, o Japão, quando tem um terremoto, você não vê uma quantidade imensa de mortes, como via antigamente. Já diminuiu, porque eles já têm tecnologia que se preparam contra a natureza. Mas por que isso? Porque o mundo está sendo transformado, está sendo renovado. E temos toda uma estrutura espiritual que tem nos ajudado. Lembra, eu vi um novo céu e uma nova terra? E aos poucos está sendo transformado. Então, meu amado e minha amada, o que eu quero passar para você? Realmente está acontecendo já há muitos e muitos milênios. E a Terra é só o lugar onde o Espírito tem que passar. Isso que eu estou te falando é fato, eu não estou falando uma coisa ilusória. Eu não estou trazendo uma coisa, porque está cheio de erro de tradução, não estou falando isso. Eu estou falando a questão do que é. Estou trazendo o que já acontece. Estou falando uma coisa que é uma imaginação. É uma imaginação que isso não vai acontecer. Todos têm que passar pela morte física, como a missionária estava conversando comigo, né? Agora a missionária Leila e o Maurício, a gente estava falando sobre isso, que se tivesse um grupinho separado, Deus estaria sendo, eu perguntei a ela, injusto e infiel. Deus estaria sendo injusto com os demais que morreram. E aí tem um grupo à parte. Isso é egoísmo, chegar e falar, eu vou, fulano vai ficar. Não. Todo mundo vai passar pela morte física, isso é fato. E não adianta fugir. Agora mesmo, acabei de encontrar uma irmã, subindo no monte, com um irmãozinho lá, partiu, já foi arrebatado da igreja dela. Irmãos, esse é o processo, não tem como fugir, sempre foi assim, tá? E já foi comprovado que Enoque e Elias morreram também, passaram pela morte física, tá? Estuda mais o grego, entra mais um pouco no hebraico, tá? Que a Bíblia original é grego, hebraico e até um pouco de aramaico, se puder. Busca traduções, hoje tem na internet, você vai descobrir muita coisa. Que a Bíblia brasileira, infelizmente, de outros países aí, estão sofrendo várias traduções, tá me entendendo? Errôneas, o homem impondo coisas. Eu vi um absurdo um dia desse na Bíblia, tá? De uma igreja muito grande aí, conhecida, não vou citar, inclusive eu citei isso com a missionária, né? Que eu fiquei impactado de ver aquilo. Impactado, tá? Na tradução, Deus nos colocando lá embaixo, nos humilhando e nos colocando como maldição. Pô, pelo amor de Deus, pessoal, vigia, tem coisa que tem que ter lógica, tá na hora de guardar. Agora eu entendo porque tem que guardar a Bíblia na tábua do coração. Deus é amor e a sua misericórdia dura só um pouquinho. Foi isso que ele falou? É isso que traz? Sua misericórdia dura para sempre, eterna. Deus não é o que estão colocando aí, por isso tem gente se revoltando. Deus criou a terra e aqui nós vimos, estamos sendo observados. A terra é uma ilusão, é uma simulação. Você quer fazer parte de um reino como? Se você não aprender aqui a amar, perdoar
deixar de ser egoísta, deixar de ser soberbo, olhar só para si, não ser altruísta em procurar olhar para o próximo e ajudar o próximo, seu tempo aqui vai terminar. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tá? Ah, não vai encontrar, vou ser arrebatado, não. Primeiro, se for arrebatado, do jeito que você estava pensando, ninguém se salvaria. Que aqui todo mundo é falho, a gente tem que se aperfeiçoar. Tem que ser humilde e aprender muito ainda. Então a mensagem que eu tenho para você é essa, o arrebatamento do Espírito, tá? E se aperfeiçoe dia após dia, se esforce dia após dia, tá? Que você ainda vai ver muita coisa acontecer aí, tá? E a sua parte você tem que fazer e se melhorar dia após dia. Vamos se amar mais, vamos abraçar os nossos inimigos, aqueles que nos julgam, que nos criticam, que nos perseguem. Vamos se unir, vamos procurar aprender mais com eles, né? É tão bom e maravilhoso a gente estar em paz, não é verdade? A gente se lidar com as pessoas, tá bom, pessoal? Então tá explicado aí, tá bom, minha amada, meu amado e meus amigos internautas? O arrebatamento do Espírito, isso é fato, tá? Você não vai ver, não vai ver. E vou falar para você a mesma coisa que eu falei para os amigos, vai ver gente ir, vai gente chegar e você vai ficar até o seu dia de ir. Aí você vai lembrar de mim. Do outro lado a gente conversa, tá bom? Eu venho aqui com a missão, eu vou estar do outro lado e vou receber muito de vocês, tá bom? Bem, enquanto eu tô por aqui, se eu responder no meu WhatsApp, é porque eu tô por aqui, se eu não responder, eu não tô mais, tá? É 21 986 31 66 30, tá bom? Brasil, os amigos aí que estão de fora, gratidão a todos os internautas aí do Japão, Estados Unidos, Suíça, tá? Que tem me mandado contato aí, muito obrigado aí, tá? A todos os africanos, tá? Quando eu posso eu traduzo lá as perguntas, respondo o que eu posso, gratidão aí. Vamos lá, no Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Vida é para Viver, página Morte Física e página Superação, Projeto Vitória Cristina, tá bom? É isso aí, canal no YouTube Douglas Cavalcante e canal Projeto Vitória Cristina. Pessoal, um forte abraço, o sonho de arrebatamento, e sonhei que tá sendo mesmo, morreu, o espírito sai da terra, entendeu? Se liga, pessoal, Shalom, Adonai.